abjetas. Para quem não acompanhou, a gente estava até hoje conversando sobre isso. O Paulo Gonet, que foi agora... Aliás, foi... Não é ele que eu tô falando. Não, eu sei, ela está falando do Silvio Almeida. O Paulo Gonet foi aprovado, né, pelo novo PGR, até de forma quase unânime, né, no plenário, né? Foi Só bem 10 assim, acho contra, né? Foi uma votação bem consagradora, que ele é conservador e a esquerda tinha que votar nele. Ele tava suave, ele estava surfando ali para ver, né? Então, daí aliás, eu vou aqui dar parabéns para o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que apesar de ter furado aqui com a gente, falou que vinha e não veio, tudo bem. A gente está te aguardando. Dá tempo dele voltar. Mas o senador Fabiano Contarato fez 2 perguntas para ele, que eu acho que foram muito, assim, mesmo sendo do PT, falou sobre casamento LGBTQIAP+, e falou sobre essa questão porque, assim, a questão do tal do racismo reverso, porque o Paulo Gonet, que ele fez um voto lá em algum processo sobre a questão da lei de cotas e diz que ele usou essa expressão. Ele se defendeu lá, ele é bem chato, inclusive, ele falando da sombra. Muito chato. E eu posso dar a minha opinião, inclusive, do porquê. Por que eu acho que o Contarato foi tão incisivo em cima do Gonet, né? Ao falar ele levou a certidão de casamento dele com o parceiro dele, a certidão de adoção dos filhos, e ele perguntou pro Gonet: eu quero uma opinião sua. Eu quero muito mais do que a opinião do que como jurista. Eu quero a sua opinião pessoal. Porque o Gonet, gente, é o Opus Dei. O Gonet é católico raiz mesmo, daqueles que o Papa tem pesadelo. Então, precisava ter esse enquadro nele, né? Porque é mais uma, e aqui, já deixei aqui o meu tomzinho de indignação, é mais uma indicação conservadora do Lula. Total. O Gonet era o número 2 para a PGR do Bolsonaro. A impressão que dá é que o Lula só não indicou o Aras, não reconduziu o Aras, porque o Aras está muito queimado. Com toda a passação de pano na CPI da Covid, na CPI dos atos, tudo que ele sentou em cima, deixando o Bolsonaro agir tal qual uma criança comandando um avião durante a pandemia. Então, reconduzir o Aras ia pegar muito mal. E aí ele escolhe o número 2 do Bolsonaro. É de pensar. Isso aí foi... Eu até já joguei minha hipótese aqui. Me parece que foi, assim, uma troca mesmo, assim, sabe? Muito evidente, assim. Vocês ajudam a gente a passar aqui o Dino e o Gonet vai de bônus aí, né? Me parece, porque não parece ser uma indicação natural da esquerda indicar esse cara, que foi elogiado pela Damares, o cara tem até um passado tétrico de defender o Estado na época da ditadura militar, entendeu? Passou pano. Então é uma figura complicada, assim. A gente criticou demais. Muito aqui. Inclusive tem um trecho nosso aqui no nosso YouTube. Sou um crítico dessa indicação. A gente espera que... Até assim, nessa pergunta do Fabiano Contarato, se ele é contra, que me parece que tudo indica, se ele tem todo esse perfil conservador, mas ele não foi contra ali, ele falou que é sempre assim, se passou, se está valendo, eu tenho que cumprir. Não é que assim, eu acho que está certo, eu acho que é um direito que a ser respeitado, assim. Então fica aquela coisa de... Mas ele foi treinado, eles foram muito treinados para aquilo. Flávio Dino assustadoramente preparado para Sabatina. Muita coisa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de top term. Tá difícil. Aqui então vamos parar de falar de indicação do Lula, porque até então só o Dino. Né? Só o Dino. E o Silvio Almeida. Não para os ministérios. Estou falando de PGR Supremo. Dos ministérios teve mais um ou outro ali que realmente. Silvio Almeida, Daniele Frão. Porque a Haddad é a controvérsias. A controvérsia. Ela sempre vai defender. Se fosse para educação, eu batia a palma sem pensar 2 vezes. Para economia... Ela é tiete do Haddad. Ela é cheerleader do Haddad. Eu sou. Descaradamente. Eu sou.
Talvez a gente ainda o veja como presidente aí no eu futuro, acho também. no futuro distante. Vamos ver o Silvio Almeida, que a gente fala Vambora. sobre racismo reverso. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. A GNT. Silvio, por que o termo E a racismo pitch? reverso ele é incorreto? Ele não só é correto, como ele é absurdo e ele chega a ser ridículo, né? Sendo muito sincero aqui, permita-me dizer. Porque, olha só, racismo reverso, e eu falo isso, inclusive, no livro, reverso é uma coisa engraçada porque dá a impressão de que tem um lado certo para o racismo, né? Ou seja, racismo é certo quando é o branco contra o negro. É verdade. Se é o negro contra o branco, é reverso. Tinha pensado nisso. Então já começa o absurdo por aí. Outra coisa, uma questão teórica, muito simples, né? Racismo é um processo que envolve, portanto, relações de poder. O negro pode ser mal educado? Claro que pode. Ele pode ser preconceituoso? Pode. Ele pode discriminar? Pode. Só que ele não pode fazer isso sistemicamente. Brancos não perdem o emprego porque são brancos. Eles não são mortos pela polícia porque são brancos. Eu acho essa explicação bem simples, inclusive, né? Porque Ele é muito didático. Ele é muito... Dá para realmente, o Silvio tem esse dom. Mas, gente, para o racismo reverso existir, eu acho que o continente africano deveria escravizar grande parte do continente europeu, diminuir a cultura dele a quase nada, queimar a parte da história, enriquecer pra caralho o continente africano inteiro. Tem que fazer isso, né? Em cima do continente europeu e norte-americano. Mas vamos deixar essa só na conta dos europeus. E aí, sei lá, 500 anos depois, diminuir toda a cultura branca a nada, ter toda essa truculência estrutural do Estado para cima das pessoas brancas. E aí sim a gente pode dizer que existe e a gente está falando muito de racismo hoje, e não sei se vocês lembram um influenciador que eu mostrei para vocês, que eu me esqueci o nome dele, infelizmente, mas que mora na Itália, que é um comunicador, ator, do Médicos da Alegria, até, que tem curso de ator lá. E aí ele tem um quadro no TikTok dele que é casos isolados. São os casos isolados que ele sofre racismo. E ele já está no número 88 nesse ano. Nossa Senhora. Aí ele fala, mais um caso isolado de número 88. Aí ele conta uma história. E é isso, cara. E a gente está cansado disso no país. E aí todo mundo fala, não, mas esse foi um caso isolado. Não, não é um caso isolado. As pessoas ainda são assim. Não, racismo é uma coisa, infelizmente, ainda muito comum. É o Eduardo Landim. Isso, Eduardo Landim. Grande. Gosto muito dele. Eu estava outro dia ouvindo o professor Vitor Soares, que esteve aqui, no História em Meia Hora. Eu indico muito esse podcast. Ele produz muito, até eu nem consigo ouvir todos, mas eu estava ouvindo um podcast sobre pré-história, e é muito interessante, ele estava falando como o Homo sapiens, né? O Homo sapiens surgiu na África, né? O Homo sapiens, os primeiros sinais do Homo sapiens, do uso de ferramentas, mas da evolução humana. Segundo a Bíblia, né? Tá. Adão e Eva moravam lá no Saara. O Éden era lá, então? O Éden. Tinha maçã no Saara? O deserto do Saara. O sol estava quente e queimou a nossa cara. Ai, gente, carnaval tá chegando, mas continua. Não, ainda falta carnaval. Ainda tem Natal, Réveillon,